Início dos anos 80, isso tem algum tempo, o grupo Vencedores por Cristo lançou uma música muito interessante, e essa música ela era mais ou menos assim. Eu acho que algumas pessoas da igreja, se não ouviram, né, vão ouvir agora. É pequenininha, ela diz assim: Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram, não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas elevadas para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é minha alma para contigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Quem conhece esse salmo? Quem conhece? Gustavo não pode falar. Quem conhece esse salmo? Isso é um salmo. Ele só colocou uma melodia. Quem conhece esse salmo? É um salmo curtinho. Fala, irmã Nilza. Qual o número? Qual o número desse salmo, irmã, se lembra? É um salmo curtinho. E eu quero falar um pouquinho sobre esse salmo. E eu gostaria de pensar alguns instantes com os irmãos na palavra de Deus em cima deste salmo. Mas antes de falar o número desse salmo, eu gostaria de fazer algumas considerações antes de entrarmos no salmo propriamente dito. Talvez nos nossos dias, uma das palavras que nós mais usamos na nossa vida, no nosso dia a dia, chama-se dificuldade. Nós temos dificuldades em todos os sentidos. É interessante que quanto mais o tempo passa, mais as dificuldades elas vão mudando. Elas vão mutatis mutantes. Você então descobre um antídoto para uma doença X, mas logo em seguida você vai encontrar uma dificuldade para outra doença. E assim o tempo vai passando, e quanto mais o tempo passa, mais as coisas se tornam difíceis. E eu quero falar um pouquinho nesta noite exatamente sobre isso. O que nós podemos fazer diante das dificuldades. E quem vai nos dar a resposta para essa pergunta é exatamente o Salmo 131. Salmo 131. Abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo 131. É um salmo curtinho. É um salmo pequenininho, mas eu quero pensar com você aqui alguns instantes neste Salmo 131. E eu vou ler o salmo, né? Já cantei uma vez, mas vou ler o salmo. E essa tradução aqui, a NVI, ela me diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Salmo de Davi. Salmo de Davi. Quando Davi escreveu este salmo, Davi, na verdade, ele vivia momentos de turbulência na sua vida. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi foi um grande líder, Davi foi um grande rei. Na verdade, Davi foi um rei, ele chegou a ser um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas o que eu mais gosto na história de Davi é que a história de Davi, a história dele é muito parecida com a minha história, com a nossa história.
Eu tenho dito sempre que eu adoro a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, ela mostra a história dos grandes homens, dos heróis da fé, mas foram heróis da fé que tiveram problemas, que tiveram dificuldades, que tiveram situações conflituosas em suas famílias, que tiveram dificuldades nos seus ministérios, que tiveram dificuldade no seu reinado, que tiveram dificuldade em várias áreas da sua vida. A Bíblia então nos coloca exatamente a história do homem como ela é e como é a nossa história. A Bíblia não faz maquiagem alguma em relação à história dos seus grandes homens, dos homens que estão descritos na galeria da fé. E esses homens estão na galeria da fé hoje, e nós os reconhecemos quando lemos lá em Hebreus, porque foram homens que em determinados momentos de sua vida, esses homens optaram por confiar em Deus, e por isso eles foram colocados na galeria da fé. Eles não usaram subterfúgio como às vezes nós usamos, mas foram homens que tiveram dúvidas, foram homens que tiveram crises, foram homens que duvidaram, foram homens que tiveram situações complicadas na sua vida pessoal, mas foram homens que não se furtaram, que não fugiram de crer e esperarem no Senhor. Mas o que nós podemos fazer quando a dificuldade chegar? O que nós podemos fazer? Há uma outra canção que eu gosto muito, não vou cantar, mas essa canção também é de vencedores. Eu adoro essa canção. Essa canção diz: quando o dia da angústia chegar, o que será? O que será quando a angústia chegar? O que será quando o inverno chegar sobre as nossas vidas? O que será quando nós precisarmos nos aquecer, nos esconder, ficar quietinho para ouvirmos a voz de Deus? O que será? Como é que eu vou enfrentar isso? Como você vai enfrentar isso? Como a igreja pode enfrentar isso? Como é que nós podemos viver isso? E Davi nos deixa três conselhos. Serei breve. Primeiro conselho que Davi nos deixa, a gente pode ler aí no verso de número 1. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Davi então nos diz, ele nos ensina, quando a dificuldade chegar, quando a angústia chegar, quando um problema chegar, Davi então nos ensina que nós não podemos ser orgulhosos, não podemos ser soberbos, como às vezes nós somos. Nós achamos que nós conseguimos resolver todas as coisas, nós achamos que nós temos o controle da situação, nós achamos que nós temos o controle da vida, nós achamos que nós controlamos o bem e o mal, nós achamos que nós podemos fazer aquilo que a gente acha que deveria ser feito, nós achamos que nós temos a chave da história das nossas vidas nas nossas mãos, e nós podemos abrir todas as portas segundo a nossa vontade, mas a vida não é assim. Isso é soberba, isso é orgulho. Nós vivemos o século, nós vivemos a época onde tudo é grande, infelizmente, o século das grandes coisas. Nós falamos hoje em grandes fortunas, nós falamos hoje em grandes estádios de futebol, hoje nós falamos em grandes igrejas, em mega igrejas, nós falamos tudo de uma forma muito grandiosa e nós achamos que as grandes descobertas, nós achamos que as grandes conquistas, que os grandes recordes, nós achamos que isso é que vai nortear as nossas vidas, mas o salmista vem e diz assim, nada de orgulho. Olhe para a sua vida, olhe para a sua situação, veja o que você está vivendo e entenda de que você depende do Senhor. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Davi havia vivido isso na sua vida. Davi havia vivido isso. E eu gosto da história de Davi, que Davi teve todas as oportunidades quando ele foi escolhido por Deus para ser o segundo rei lá em Israel. Ele teve tudo para tirar o reinado das mãos de Saul, mas Davi não foi orgulhoso. Ele esperou que Deus fizesse a sua vontade, de que Deus então conduzisse a sua história, e Deus o colocou no lugar em que ele deveria ser colocado. Depois Davi começou a reinar,
E Davi então teve alguns problemas familiares para ele entender de que ele deveria depender do Senhor, de que ele não é nada. E por isso mesmo Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi foi um homem que o tempo todo ele tinha que viver agarrado, olhando para a terra, olhando para baixo, porque verdadeiramente ele não podia manter os seus olhos altivos, ser soberbo, ser orgulhoso, porque ele tinha coisas que o puxavam para baixo. Queridos, se nós queremos enfrentar dificuldades, situações, nós não podemos ter orgulho. Porque o orgulho às vezes nos faz nos afastarmos das pessoas, lamentavelmente. O orgulho nos faz ficar naquele pedestal onde nós ficamos sozinhos. E às vezes nós ficamos sozinhos na nossa vida, em cima do nosso orgulho, da nossa soberba, e a gente não consegue compartilhar aquilo que verdadeiramente nós estamos vivendo. A gente não consegue viver aquilo que a palavra de Deus chama de koinonia, de comunhão, porque nós achamos que nós podemos todas as coisas. Então, primeiro conselho, nada de orgulho. Segundo conselho, diz que são 3, e são 3 versos, serei breve. O segundo conselho, Davi então nos diz: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ou seja, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Nada de ansiedade. É tão difícil isso. É tão difícil. Você falar em não ser ansioso é uma coisa muito difícil. Porque nós somos ansiosos por natureza. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam como nós desejamos. Nós ficamos ansiosos por qualquer coisa. Se a notícia é ruim, as pessoas ficam ansiosas por isso. Se a notícia é boa, nós ficamos ansiosos por isso. Nós entramos em estresse por qualquer coisa. E a nossa respiração, ela fica acelerada, os batimentos cardíacos também. Então nós entramos numa ansiedade, mas o salmista vem e diz assim: calma, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Gosto dessa expressão, porque essa expressão aqui é minha alma, ou seja, é algo que vai lá no profundo. Quando alguma coisa dói na gente, a gente diz que está doendo até a alma, não é isso? E ele vem e diz assim: olha, eu tranquilizei até a minha alma, lá dentro, onde só eu sei, onde dói, onde está de fato ansioso. Ninguém mais sabe, porque nós somos assim, nós representamos papéis, e nós às vezes vemos coisas que ninguém sabe, graças a Deus que não sabe, porque se soubesse ficariam escandalizados conosco, mas são coisas que nós às vezes vivemos, que nós conhecemos, e muitas dessas coisas nós nos envergonhamos delas, por quê? Porque elas estão lá presentes. Então Davi vem e diz assim: olha, de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Então, alma, aquieta-te, espera no Senhor, aquieta-te, tranquiliza-te, alma. E aí ele diz: eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Aquela criança, quando é recém-amamentada por sua mãe, aquela criança, ela fica saciada, não é? Ela fica contente, ela fica feliz, não é? E aí entrega na mão de um marinheiro de primeira viagem, ele começa a balançar aquela criança e acontece aqueles vários acidentes que todos nós já conhecemos, e alguns já viveram isso. Eu particularmente, quantas vezes já vivi isso, depois aprendi. Mas uma criança recém-alimentada, recém-amamentada, essa criança, ela está saciada. Então, agora ela dá aquele sorriso. Então, a minha alma, você precisa ser saciada, alimentada como uma criança, não é? A minha alma é como essa criança. Eu preciso deixar de que Deus faça isso, que Deus faça exatamente, que Deus me dê essa calma, como verdadeiramente uma criança recebe. Ou seja, nós precisamos ser totalmente saciados pelo Senhor. Precisamos fazer isso, porque a nossa sociedade, ela é neurótica, ela é inquieta, ela é tensa, ela é nervosa, e às vezes nós entramos na mesma roda viva. Mas então Davi diz assim: calma, aquieta-te, acalma-te. Ou seja, alma, fique quietinha,
Alma, receba aquilo que Deus tem para te dar. Mas é importante que a gente faça isso. Fundamental. Então, aquieta sua alma quando a dificuldade chegar. Fala com o Senhor. Esteja com o Senhor. Fala com Ele. Converse com Ele. Exponha para Ele aquilo que você está vivendo. É importante, é fundamental que você faça isso. Que façamos isso. Nós precisamos aprender a fazer isso com o Senhor. É o segundo conselho que Davi nos deixa. E é fundamental de que a gente então aprenda a fazer isso. E eu me lembro aqui, quando nós falamos em aquietar a alma, eu não posso me lembrar, deixar de mencionar, todos aqui já foram crianças um dia, e quantas vezes nossos pais chegavam em casa, especialmente o nosso pai, e ele então nos pegava pelo colo, pelo menos essa foi minha experiência, e ele então nos jogava para cima, e a gente então confiava no pai, e ele então nos pegava. Não é? Quantas vezes os nossos pais fizeram isso conosco? O nosso pai especialmente, não é? Aquele que vinha de lá da Rede Ferroviária Federal, e de repente ele chegava em casa, nós confiávamos. O filho, ele confia plenamente no seu pai. No pai ele confia. Então ele crê, então ele tem aquela fé, porque o pai o protege. Na verdade, Deus quer fazer isso também nas nossas vidas. Deus deseja fazer isso, Ele quer te segurar. Ele quer te proteger, Ele quer dizer assim, venha, não é? E aí você ia e pulava e o seu pai te segurava. Ele quer fazer exatamente isso contigo, Ele faz, mas para isso nós precisamos nos aquietar. Finalmente, queridos, no verso de número 3, ele diz assim, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Nada de desespero. Chega de desespero, põe a sua esperança no Senhor. A esperança em Deus é a nota mais alta que o salmista encontra para encerrar este belo salmo. Ponha a sua esperança no Senhor. A esperança é o alento do cristão. É a esperança. É a esperança que nos faz mover, que faz com que a gente vá e volte, que a gente então esteja na presença do Senhor. A esperança é a âncora do cristão, é a esperança de que um dia nós estaremos todos juntos diante dEle, diante do Senhor. E a esperança que nos faz viver de maneira calma num mundo desesperado. É a esperança que nos segura. E o salmista então nos diz, ponha, querido, a sua esperança no Senhor desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Portanto, nas horas de conflitos, de dificuldades e até mesmo de não entendimento de muitas coisas, espera no Senhor, nada de orgulho. Nessas horas difíceis, acalme o seu coração, tranquilize a sua alma, e nessas horas difíceis, nada de desespero, confie tão somente no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, e é isso que essa igreja precisa fazer. Que Deus te abençoe, que nos faça entender aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós, para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém.